Olá! Esta edição do Informativo começa agora. Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam se chocar contra o poste de um semáforo na BR-381 na noite do último sábado em Ipatinga. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do veículo, de 39 anos, se confundiu com a sinalização e perdeu o controle da direção no momento da batida. Duas crianças de 2 e 9 anos estavam no veículo e foram socorridas com ferimentos leves. O acidente ocorreu no bairro Horto e o veículo seguia sentido Governador Valadares a Coronel Fabriciano. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Duas mulheres de 60 e 36 anos também estavam no veículo. De acordo com os bombeiros, todos os ocupantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo SAMU a um hospital da região. A Polícia Militar informou que o condutor realizou o teste do bafômetro e não foi constatada a presença de álcool no sangue dele. A pista ficou parcialmente interditada e foi liberada após o atendimento às vítimas. O Rio de Janeiro está em intervenção federal. O que acontece quando um militar comete um crime contra um civil? Sabia que se um integrante das Forças Armadas cometer crime contra a vida de um civil, ele responde na Justiça Militar? Essa novidade veio com a Lei 13.491 de 2017. Ela foi escrita pela Câmara, aprovada pelo Senado e passou a valer em outubro. Quem apoiou a lei aqui no Senado sustenta que o Tribunal Militar é especializado para entender e julgar a atuação militar. Quem foi contra a ideia acha que o julgamento pelo Tribunal Militar pode ser corporativo e proteger o autor do crime. Essa nova lei traz algumas regras. Para ser julgado por um tribunal militar, o cara precisa ter tido a intenção de cometer o crime. Ou seja, nós estamos falando de crimes dolosos ou intencionais contra a vida. Além disso, o militar das Forças Armadas precisa ter agido em operação determinada pelo presidente ou pelo ministro da Defesa. Se, por exemplo, um soldado do Exército matar alguém durante uma briga de bar, ele vai enfrentar a justiça comum, porque ele não cometeu o crime no exercício da função. Você entendeu? A MP 820 de 2018 define medidas de assistência emergencial aos venezuelanos que migram para Roraima. Milhares de venezuelanos vêm para o Brasil para fugir da crise política e econômica instalada no país vizinho. Roraima já recebeu milhares de imigrantes da Venezuela desde 2016. De acordo com a Polícia Federal, não há informações consolidadas de quantos refugiados venezuelanos estão atualmente em território brasileiro. Já são mais de 21.200 solicitações de refúgio ao Ministério da Justiça. Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso uma medida provisória que define ações de assistência emergencial para o acolhimento desses imigrantes e também para a proteção dos brasileiros. O texto determina medidas assistenciais de emergência para questões como a garantia dos direitos humanos, atenção à saúde, formação profissional e segurança pública. Também deve ser garantido o apoio a venezuelanos que quiserem viver em outros estados do Brasil. O líder do governo no Senado explica que a MP é resultado da visita que o governo federal fez a Roraima no início deste mês. O Estado e a Prefeitura, por mais que procurem atender na sua rede de saúde, na sua rede de educação, não faz frente a uma demanda como essa. E lá,
numa reunião no Palácio do Governo, com todas as forças políticas, independente de lado partidário. O presidente Michel Temer anunciou que faria algumas medidas. Os outros senadores que representam Roraima criticam o governo há pelo menos 2 anos. Desde 2016 que eu venho cobrando uma providência do governo federal com relação a essa imigração dos venezuelanos. E eu tenho muita preocupação com relação aos procedimentos, até porque começou o período, está chovendo, as pessoas estão na chuva, abandonadas, corre risco de doenças, né? Então quem está pagando um preço alto é o Estado de Roraima. Foram colocadas algumas sugestões de que o governo federal pudesse apoiar imediatamente. E, lamentavelmente, até agora, todas essas sugestões, inclusive apresentadas pelo governo do Estado, pelas forças de segurança públicas, pela saúde do Estado e pela educação, pelo sistema educacional do Estado, lamentavelmente, até o momento, nenhuma ação concreta e efetiva foi realizada pelo governo federal. As inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foram abertas ontem e vão até o próximo dia 28. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Para disputar as vagas é necessário cumprir 2 requisitos: ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e ter obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. Além de possuir renda familiar mensal bruta per capita, de acordo com as modalidades que estão disponíveis para consulta no site fiesseleção.mec.gov.br. Com o fim do horário de verão e a volta do horário oficial brasileiro, o corpo pode sofrer para se adaptar, mesmo se tratando apenas de 1 hora de diferença. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados para regular o sono e não prejudicar a saúde. Existe uma lógica para a pessoa ter um horário para dormir, que é a razão claro-escuro. Em algumas regiões do país, essa razão claro-escuro realmente obedece ao horário de verão, em outras não. Então a região centro-oeste, norte, se ressente muito desse horário de verão. As pessoas começam a querer adormecer exatamente com o estabelecimento da escuridão, né? Então, acordar num período muito escuro do dia fica difícil também para algumas pessoas. Eu adoro a hora de verão, que eu gosto de acordar cedo, então melhor ainda. Quando eu saio da academia tarde, ainda de dia. Eu acho ótimo esse horário. Tem que levantar às 6 horas da manhã, tá escuro. A grande dificuldade é que as pessoas querem ter, ao longo do dia, principalmente da noite, o mesmo que faziam no horário de verão. Sendo que aí pode haver um adiamento da indução do sono. Então, nesses próximos 15 dias, a dica é tomar essas medidas que a gente chama de higiene do sono. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou que está baixa a procura pela vacina contra a febre amarela nas campanhas que ocorrem em São Paulo e no Rio de Janeiro. A campanha vai começar também na Bahia e o ministro pediu que as pessoas não deixem de procurar os postos de vacinação nos municípios apontados como área recomendada da vacina. Como já não se anunciam tantos casos de mortes por febre amarela, eventualmente a população se acomoda no processo, mas precisamos alcançar os resultados, alcançar as metas.
nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas, os nossos agentes das unidades de saúde todos preparados, treinados para a vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigilâncias estaduais determinaram que deve haver vacinação. Portanto, fica o nosso apelo à população, compareçam para a vacinação para que nós possamos avançar cada vez mais com a segurança da população quanto à circulação do vírus da febre amarela. Em Ipatinga, as doses da vacina estão disponíveis na rede pública de forma gratuita. A Prefeitura informou que cerca de 30 mil ipatinguenses ainda não se vacinaram contra a doença. No próximo domingo tem espetáculo no Teatro Zé Lioguin, em Ipatinga. A peça aborda o relacionamento entre dois irmãos ao contar a história de Henrico, irmão mais velho, e Lino, o irmão caçula. No palco, o público vai se identificar com as questões muito comuns na relação entre irmãos, como oscilações, conflitos e as pontes que os unem fraternalmente. O evento começa às 7 da noite e os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Ziminas, na do Teatro Zé Lioguin, na unidade 1 do Hospital Márcio Cunha e pela internet no site eventim.com.br. Os ingressos têm valor de R$ 30, mas tem a meia entrada estendida para todos até 2 horas antes do evento. Vamos à previsão do tempo para amanhã na região sudeste. As áreas de instabilidade se intensificam nesta quarta-feira e aumentam o risco de temporal sobre o sudeste do Brasil. Além disso, uma frente fria que se forma ao largo do litoral da região sul do Brasil consegue chegar ao litoral de São Paulo. A nebulosidade vai aumentar por todo o estado, o céu fica cheio de nebulosidade, ocorre em períodos de mormaço e há expectativa para chuva a qualquer hora, inclusive no período da manhã. Todo o estado está sujeito a temporais, inclusive a região metropolitana. Essa parte de Minas Gerais, sobre a faixa mais escura, também vai ficar ainda com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Nas demais áreas do sudeste, incluindo a capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, um dia com sol, aumento de nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva a partir da tarde, mas também com risco de chuva forte, chuva que vem com raios e com rajadas de vento. Todas as capitais do sudeste estão sujeitas a temporais nesta quarta-feira. Só não chove no norte do Espírito Santo e no extremo norte da região do Vale do Jequitinhonha. O ar fica bastante abafado, a mínima prevista é de 21 graus em Belo Horizonte e 23 graus em Vitória. Em São Paulo, a máxima chega aos 27 graus e máxima de 36 graus no Rio de Janeiro. A chuva tende a diminuir em São Paulo a partir de quinta-feira, mas nos demais estados ainda há risco de chuva forte. Esta edição do Informativo fica por aqui. Até a próxima!